Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou responder a pergunta: como ter suculentas coloridas? Como que eu faço para as minhas suculentas ficarem coloridas aqui no meu jardim? Então, vou passar requisitos e algumas dicas de como que eu tenho conseguido esse efeito por aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa o like, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Antes de prosseguir com as dicas aqui de como colorir sua suculenta, eu quero falar rapidamente um recadinho para vocês. Estou participando de uma ação entre amigas para auxiliar a Vilmarina Santos, do canal Vilmarina Santos. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. A Vilmarina está precisando de um auxílio para fazer exames de saúde, né? A gente ainda não sabe o que ela tem, mas ela está precisando realizar exames para conseguir descobrir e diagnosticar o problema dela. Então, eu vou disponibilizar 2 kits aqui do meu jardim. Essa aqui, ó, kit número 1, que tem a Bumps, a Bittersweet e 2 latinhas que eu pintei. E o segundo kit é esse aqui. Vai ter a Incredible, a Red Planet e mais 2 latinhas. Para participar, cada valor da ação entre amigas vai ser de R$10. Se você, por exemplo, fizer o Pix de R$20, você vai ter direito a 2 vezes o seu nome no sorteio, tá bom? Vou deixar o Pix aqui na tela e na descrição do vídeo. Quem está responsável pela ação entre amigas é a Vilmarina Santos e a Hilda, do canal Hilda e Seu Paraíso Verde. Essa ação está sendo coordenada pelas duas, né? E nós estamos participando, contribuindo aí para essa ação. Eu espero que vocês participem, auxiliem a Vilmarina, que é um doce de pessoa e que eu tenho muita estima no coração por ela, tá bom? Então, bora pro vídeo agora. Então, vamos responder a pergunta: como ter suculentas coloridas? A primeira coisa que vocês têm que observar é se vocês têm o regime de luminosidade correta para sua suculenta, ou seja, você está cultivando a sua planta com a quantidade de sol necessária para ela? Essa é a primeira coisa que vocês têm que verificar. Essa suculenta que está aí, ela pega sol de acordo com a necessidade dela? Se sim, ótimo, você está fazendo o primeiro passo, está correto. Se não, é importante você adaptar a sua planta ao sol devagar para que não haja queimaduras fatais, né? Um pouquinho de queimadura não tem problema, né? Só não pode queimar demais. E aí, com a correção do regime de luminosidade da sua planta, com a quantidade de horas corretas para aquela espécie, aí sim você vai passar para o segundo passo para você ter uma suculenta colorida. O segundo passo para você ter uma suculenta colorida é que você tenha aí também um bom substrato que seja bem leve, bem drenante. O que significa isso? Que a água, ao regar, você consiga que a água entre e saia rapidamente do substrato, sem excesso de umidade, sem retenção de umidade. Por que isso é tão importante? Para colorir a suculenta. É importante porque assim você não vai deixar ela hidratada por tempo demais, né? E favorecendo assim a coloração, porque você vai submeter aquela planta ao estresse hídrico. O que seria esse estresse hídrico? Esse estresse hídrico é justamente você fazer com que a sua suculenta, sua plantinha, passe por um pouquinho de escassez de água. Olha só, essa aqui é uma Pink Granite, por exemplo, que tá bem rosinha, né? Ela tá assim porque ela tá ainda em fase, passou por um período de enraizamento, tá sendo cultivada num potinho bem rasinho, com pouco substrato. Então ela tem acesso a pouca água, né? E essa aqui, olha, para vocês verem, né? É a mesma planta, mas já é diferente a coloração dela. Também está bem estressada, porque eu tenho a Pink Granite bem
bem verdinha também. Então essa é uma planta, por exemplo, olha, que ela tá com bastante coloração. E isso acontece justamente porque eu uso aqui no caso, né, um vaso bem miudinho para cultivar todas essas plantas. Olha só, a pumila, por exemplo, tá bem coradinha também. Olha que lindo. Então, uma outra dica também interessante é você usar pequenos recipientes, porque isso favorece também a coloração da sua suculenta, tá? Como tem pouco substrato, a planta acaba recebendo um estresse hídrico mais intenso e com uma frequência maior. Outro ponto chave que favorece muito a coloração das suculentas é o frio, gente. Locais que o frio é mais intenso, olha só, as plantas ficam muito mais coloridas. Essa aqui é uma calandiva. Olha como ela tá bem colorida, uma calandiva variegata. Mas ela tá numa coloração magnífica. E por que que isso acontece, né? Porque, primeiro, ela está sendo cultivada aqui num pote pequeno, relativamente pequeno. Ela teve uma floração recente, olha, em todas as pontinhas tinha uma floração. Eu já cortei as hastes, tá começando uma brotação ali, ó, tá vendo? E ela pegou essa coloração também, porque ela passou por um estresse hídrico bem severo aqui por um período. E também aqui tá fazendo frio, gente, ainda, né? As noites aqui ainda chega a 10 graus à noite. Teve dia que até baixou para 6 graus recentemente. Então, essas temperaturas mais baixas favorecem a coloração das plantas. Eu sei que, infelizmente, não é em todo o território nacional que nós vamos ter essas temperaturas. Então, nesses casos, aí a técnica que seria usada para você conseguir a coloração da sua suculenta seria realmente o estresse hídrico, fazer o espaçamento das regas. E como que seria essa coisa de espaçar as regas? Então, a regra geral para você conseguir fazer o estresse, aliás, vamos corrigir. A regra geral para regar suculentas é regar quando o substrato estiver seco. Só que, ao invés de você regar assim que você observar que o substrato secou, você vai espaçar essa rega. Então, por exemplo, seca em 2, 3 dias o meu substrato aqui. E aí eu espero 2, 3 dias, eu reguei, espero 2, 3 dias, já está seco, 2 dias. Às vezes, dependendo do clima, um único dia. E aí o que que eu faço? Eu rego daqui a 2 ou 3 dias? Não, eu espero 5 dias para regar, por exemplo. Eu aumentei o espaço entre uma rega e outra. Isso que significa aumentar, espaçar as regas. O tempo de uma rega, entre uma rega e outra, é maior, mas fica mais tempo seco do que o necessário, vamos dizer assim. Quando você faz isso, você consegue, olha só, um colorido muito forte nas plantas. Se você conseguir fazer com que a sua plantinha fique mais tempo sem água, ela automaticamente fica mais colorida. Não sei se vocês já notaram isso aí. Essas aqui, por exemplo, respondem muito rapidamente à rega. Quando eu não rego, já rapidamente aqui a borda fica vermelha dessa planta aqui. Essa aqui é a Lipstick multicaulis. Essa planta responde muito rápido quando você faz o espaçamento da rega. É impressionante, ela responde mesmo. Você vê claramente a mudança na cor. Vocês já notaram isso aí, gente? Deixa aí nos comentários para mim se vocês já tiveram essa oportunidade de experienciar isso. É muito interessante. Agora,
Outra coisa que é muito interessante também é que essa plantinha aqui, eu sempre cultivei ela no tempo. Já essa daqui estava na cobertura. Gente, se vocês passam a rega, saiba que vai ter consequência. Uma delas é isso aqui, ó. Seca bastante folha se vocês passar demais, tá? É uma consequência da falta de água. Não é uma coisa que a planta vai sair sem sentir, né? Ela vai sentir e ela vai secar folha caso vocês passem demais. Aí vocês vão ter que ver o que vocês vão fazer, que decisão vocês vão tomar para saber o quanto que vocês mesmas aguentam, né? Fazer desse espaçamento e o quanto que vocês aguentam ver a sua planta ficar mais seca. Eu aqui já deixei assim 20 dias. Eu nunca deixei um mês sem dar água, tá? Eu não consigo, né? Eu acho que judia muito. Dá para você ver na planta que ela tá sentindo muito. O meu substrato, ele seca muito rápido. Então, para mim, eu acho que 15 dias, se o tempo tiver seco como tá agora, judia, já judia bastante, tá? Aí vocês têm que avaliar a saúde da sua planta e o quanto de estresse vocês vão submeter a planta. Para não judiar tanto, aí o que eu faço? Eu percebo que quando eu cultivo elas em vasinhos assim, ó, pequenos, eu não sei se é impressão pessoal, mas eu acho que elas ficam, como elas ficam menores, elas ficam mais saudáveis, sabe? Elas ficam coloridas, mas elas não ficam feias demais. E eu prefiro desse jeito. Eu prefiro cultivar essas plantinhas todas em vasos menores, assim, mesmo submetendo elas ao estresse, elas sentem menos porque elas ficam miudinhas. Aí eu prefiro desse jeito cultivar suculentas assim. Gente, uma ideia boa, vocês cultivarem, para quem tem menos experiência com estresse, com deixar sem água, vocês diminuírem o tamanho do vaso da planta, sabe? Ó, uma plantinha desse tamanho, cultivar num vaso pequenininho. Porque aí o estresse vem naturalmente, sabe? Vocês vão conseguir fazer o estresse da planta sem judiar tanto. O tamanho do vaso vai naturalmente te ajudar a estressar a planta. Olha só essa Furfuraceum, um sedum. Olha como, ó, ele é verdinho, tá vendo? Mas ele tá com uma cor vinho. Eu nem sabia que essa planta ficava dessa cor. E ele tá aqui, ó, só nesse vasinho. Esse vasinho é bem miudinho. E eu fiquei impressionada com a coloração que essa planta pegou. Aqui, gente, olha, outro exemplo é essa planta aqui, ó. Ela agora já tá até perdendo a coloração que ela tava bem mais colorida. Ela já até perdeu um pouco, mas olha o tamanho desse vasinho. Isso aqui é uma mini belle variegata, mas ela tava num rosa pink tão bonito. Então eu acho que vale a pena para vocês tentarem em vasinhos pequenos, olha só. Esse aqui é uma meia lata de cerveja, meia lata de refrigerante. Tá vendo? Bem miudinho. Olha só isso aqui, ó. Tudo bem cheinho, com bastante planta. E aí as plantas ficam estressadas rapidamente, elas respondem rapidamente a isso, a esse estresse. Então eu acho bem bacana. Eu particularmente gosto muito de cultivar essas suculentas assim, ó, nesses recipientes. Olha só essa planta como tá bonita, gente. Essa aqui é uma Echeveria Lexus. Chegou faz pouco tempo e ela tá linda. Olha só que linda que ela tá. Tô deixando ela aqui, ó, agora. Olha só que coloração maravilhosa. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui, ó. Esse daqui também chegou faz pouco tempo, ó. Olha! Olha o serviço da Márcia.
Olha o tanto que eu queimei, meu Deus, coitada. Ô, Jesus. Olha, gente, isso aqui é queimadura de sol, tá? Não façam como eu faço. Ai, meu Deus do céu. Ai, que desastre. Eu não sabia que ela tinha queimado tanto, olha. Olha bem, para vocês saberem identificar. Isso aqui é queimadura de sol, tá? Ai, Jesus. Isso aqui é uma híbrida. Olha, que vergonha. Ah, meu Deus. Nem sabia que ela tinha ficado assim. Vamos ver o meu porquinho. Olha, essa daqui é uma Echeveria. Ai, gente. Fog. Vou deixar o nome na tela. Foggy. Tem pouco tempo também, ó. Olha que bonitinho que tá. Ela tem uma folha parecida com a Tácitus, né? Ainda tá se recuperando aqui. As plantas aqui demoram mais ou menos, gente, dependendo da época do ano, né? Mais de 2 a 3 meses para ficar bem adaptada ao meu clima. Porque são plantas que vieram de um cultivo diferente, né? Eu cultivo aqui no tempo, então todas elas sentem na hora que chega aqui, tá? Essa aqui já é antiga, essa aqui não. Essa aqui cresceu bastante agora no inverno, ó, né? Porque é quando a patinha de urso ela tá em atividade. Essa aqui é a patinha de urso branca, tá? Pelo menos eu comprei como a branca, né? Era para ser a branca e essa aqui é a amarela. Ó, eu tenho duas amarelas, eu tenho aquela e essa. Essa aqui veio da Paula. Essa aqui eu quase perdi na chuvarada. E aí ela levantou, ela reviveu dos mortos essa daqui, tá? Eu tô com uma patinha de urso também muito bonita aqui, gente, ó. Olha a maravilha. Eu preciso replantar. Eu comprei ela já bem cheinha. Porque a patinha de urso é bem lenta para mim. E aí eu falei, gente, a minha patinha de urso, a minha original, quase não se desenvolve. E aí essa aqui ficou torta porque, né, ela tava estiolada. Aí agora ela brotou bastante e ficou bem cheinho. Olha só que coisa mais rica, gente, essa patinha. Olha isso. A luz não tá mais boa, né? Já tá escurecendo agora. Eu só vou mostrar minha outra patinha para vocês verem. Essa daqui, ela tá recebendo bem pouca água, viu? Sei lá, uma vez por semana e olha lá. Horas de sol, essa aqui tá pegando umas 6 horas de sol. Essas variegatas estão pegando umas 4 horas de sol, tá? Agora eu vou mostrar que pega bastante sol. A que tá pegando mais sol aqui no meu cultivo é essa aqui, ó. Olha que linda que ela tá, gente. Olha só a coloração que essa patinha ficou, esse cotiledon. É lindo, né? Essa é a época que a patinha fica mais linda. Porque ela fica tão gordinha aqui no meu cultivo. Olha que coisa linda, gente. Maravilhosa, né? Dá gosto de ver essa planta. Essa aqui tá pegando umas 7 horas de sol. Lembrando sempre que o meu sol aqui é ameno, principalmente nessa época do ano. É um sol mais suave, a temperatura média anual é de 27 graus, tá bom? Nossa, gente, mudei de assunto, né? Perdão, é isso, gente, mas as dicas a respeito como é que chama? De manter a sua suculenta colorida são essas. Essas são as dicas. A minha patinha de urso, ela tava com esse roxeado muito mais escuro. Ele já mudou, porque já começou a esquentar por aqui também, né? Tá fazendo 20 graus, 25 durante o dia. Então, esse calor,
ele já diminui um pouco a coloração aqui das minhas plantas. Todas elas estavam mais coloridas. Esse ano fez menos frio, o ano passado fez bem mais, teve mais geadas, né? Tá bom? Eu vou ficando então por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, né, Quinho? Ai, que bonitinho é meu Toquinho, olha lá. Ei, Toquinho, tchau. O que você quer? Ai, que bonitinho, ai. Esse aqui é o meu fofinho. Tchau, gente.